Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos aqui Judith Polgar, uma das melhores jogadoras de xadrez da história, encarando aqui o ex-campeão mundial Anatoly Karpov. Essa partida aconteceu no ano de 2003 e ela é simplesmente sensacional. Quero agradecer aqui o inscrito Matheus Rosa, que fez a sugestão aí dessa partida lá pelo servidor do Discord. E vamos dar uma olhada então. Essa partida aconteceu na Holanda. A Judith Polgar está de brancas. Aqui reparem no rating da Judith Polgar na época, maior do que o rating aí do Karpov, 2.722 de rating aí a Polgar. O Karpov com 2.693 na época. Polgar abre aqui com o peão do rei E4. Temos aqui E5 pelo Karpov, cavalo em F3 e o Karpov vai provocando aí com a defesa russa. Faz aí o cavalo F6, né? Como todo bom russo, aqui o Karpov joga aí a defesa russa ou Petrov. Aqui também é uma abertura jogada pela húngara Judith Polgar, ela também joga muitas vezes isso de negras. Então a Judith Polgar conhece muito bem essa abertura, ela segue com cavalo por E5, D6, cavalo volta para F3 e agora cavalo por E4, o Karpov aí recupera o seu peão. Temos D4 aqui pela Judith Polgar e aqui D5 pelo Karpov. Bispo D3 atacando aí o cavalo, bispo em E7 aqui pelo Karpov, o cavalo já está muito bem protegido pelo peão, e aqui roque simplesmente pela Judith Polgar. O Karpov segue desenvolvendo o cavalo aqui com o cavalo C6, temos C4 aqui atacando o centro, tentando desviar o peão defensor aqui do cavalo, e o Karpov segue agora com o cavalo B4 atacando aí o bispo. Temos bispo em E2 e aqui simplesmente roque pelo Karpov. A3 atacando o cavalo satisfeito de já ter expulso o bispo aqui para a casa de E2, volta para a casa de C6 e temos aqui C por D5, dama por D5 e a Judith Polgar agora desenvolve o cavalo dela com um tempo aí, né? Tá atacando a dama, tá atacando também o cavalo. O Karpov não quer perder nenhum tempo, então ele segue com cavalo por C3, B por C3 e aqui dama D6 simplesmente pelo Karpov. Torre B1 agora pela Judith Polgar, colocando a torre nessa excelente coluna, dificultando o desenvolvimento aqui do bispo de casas claras do Karpov. O Karpov já reage fazendo aí o lance B6 e agora a torre E1 desenvolvendo a outra torre aqui, a Judith Polgar. O Karpov segue com o bispo em E6, um lance bastante provocador, né? Existem temas de garfo, não agora no momento, apenas a dama está apoiando a casa de D5 contra dois defensores, mas é um lance que provoca, mas na verdade ele fica de olho na casa de C4, né? Em muitas linhas o cavalo vai querer ir para 5 e se guiou com o bispo C4 ou mesmo com o próprio cavalo aqui em C4. Então o bispo em E6 é um excelente lance que além de tudo também bloqueia os ataques aqui ao bispo. A partida continua com o bispo D3 aqui pela Judith Polgar, então colocando aqui mais espaço aqui para a torre e mais espaço aqui para o bispo, um excelente lance. Agora temos torre de A em E8 aqui pelo Karpov e a Judith Polgar vai para um lance bonito aqui da posição, um lance difícil de se encontrar. Ela vai para o lance torre B5 aqui, já uma subida de torre bastante interessante. E começa a se desenhar alguns ataques aqui na ala do rei. Essa torre daqui de B5 pode, se quiser, apoiar aqui também a casa de G5 ou ir lá para H5, enfim, começam a existir alguns temas táticos aqui, um lance bem perigoso. O Karpov, não desconfiando de nada, segue aqui com o lance cavalo em A5, continua com o seu plano aqui de explorar, talvez colocar um cavalo aqui em C4, ou dar apoio para o bispo. E aqui a Judith Polgar então segue com torre de B em E5. Que legal essa manobra da Polgar, né? Ela quis dobrar as torres e ela dobrou jogando torre B5 e torre E5. Não é a maneira mais usual de se dobrar aí as torres, né? Em geral a gente dobra as torres na segunda horizontal e tudo mais. Eu gostei dessa manobra aqui da Polgar, né? Quebrando paradigmas como sempre, como foi mesmo, e a jogadora Judith Polgar. E agora a partida seguiu com o cavalo C6. O cavalo do Karpov, arrependido de ter ido para o canto, volta para C6, ataca aqui a torre da Polgar e a Polgar volta para a torre aqui em E2, né? Então uma longa jornada aqui dessa torre, né? Veio para A, veio para B, veio para E e voltou aqui para cá, né? Uma belíssima jornada aqui da torre e agora bispo D7 aqui pelo Karpov. A Polgar aqui, enfim, fugindo de temas aí, né? Qualquer outro lance, por exemplo, se o Karpov tivesse jogado um lance como A5 aqui,
as brancas estão vindo com C4, D5, garfo e tudo mais, é muito difícil de segurar essa posição. Então aqui já tira uma posição dessa possibilidade aí de garfos no futuro, ou até temas com sacrifício, com torre por bispo e tal. Bispo D7 aqui pelo Karpov, ele já está recuando, né? A gente percebe que ele já começa a ter que se defender. Polgar aproveita o momento de recuo aqui do Karpov e segue avançando agora. D5 atacando o cavalo do Karpov. O cavalo volta para 5, né? Fazer o quê? Aqui não tem outra casa boa para esse cavalo, né? A casa de E5 está completamente dominada. Cavalo D8 ou B8 seria talvez passivo demais. Aqui o Karpov segue então com o cavalo em A5. E aqui a Polgar, o que ela continua fazendo? Vai indo para cima. Cavalo aqui em E5, melhorando a posição do cavalo. Temos bispo em F6 atacando aí o cavalo. E finalmente esse bispo resolve sair de casa. Bispo em F4 aqui pela Judith Polgar. Uma provocação aqui ao comedor de peões Karpov. O Karpov é famoso por não dispensar um peão aí. Claro, a não ser que ele esteja vendo que é muito ruim capturar o peão. Mas enfim, aqui a Judith Polgar faz essa provocação, né? Aqui o Karpov segue com bispo por E5 e ele não resiste à tentação. E claro, faz aqui o lance dama por A3, capturando aí o peãozinho do Karpov, né? Ele não recusa peão não. O Karpov não recusa peão não. Dama por A3, né? Aqui também ameaçando o C3, então o bispo por C7. Não foi o lance jogado, né? Mas esse aqui bispo por C7, aqui o Karpov, enfim, ele começa até a ter umas ideias de contra-ataque aqui. Esse peão tá caindo, não vai ser problema, ele consegue recuperar esse peão aí em poucos lances. Então a Judith Polgar não vai para bispo por C7, vai para um lance mais forte aqui da posição, faz o lance torre E3, esse lance faz várias coisas. Além de colocar ele numa excelente horizontal aqui, essa torre pode escorregar, principalmente aqui para G3 e partir para alguns ataques. Também existe ideia de jogar C4 e bispo por H7, dando um ataque descoberto aqui na dama. Então torre E3 é um lance de extrema agressão. A partida segue com dama C5 aqui pelo Karpov, sem desconfiar de nada. O Karpov traz aí a dama de volta para a casa de C5, achando que está tudo sob controle, protegendo agora o peão aqui de C7. Mas nessa posição a Judith Polgar parte para um ataque feroz aqui. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance aí, a sequência da Judith Polgar, vale a pena. Realmente aqui as brancas estão com tudo montadinho, né? A posição perfeita para partir para um ataque fulminante aqui. E a Judith Polgar não desperdiça essa oportunidade. E eu espero que você tenha encontrado o lance da Polgar. O lance bispo por H7, que maravilha, né? E aí a partida seguiu aqui com o rei por H7, dama em H5 cheque. E nessa posição aqui o Karpov abandonou a partida. Rafael, por que o Karpov abandonou? O que ele tá vendo aí que eu não tô, né? Então vamos lá, vamos tentar decifrar aqui o que está acontecendo. Aqui a sequência é forçante, rei G8, não tem outro lance. E a Judith Polgar aqui continuaria com o bonito lance, o único que vence na posição, bispo por G7, sacrificando aí 2 bispos na sequência, né? Aqui qual que é o ponto todo, né? Aqui o Karpov não poderia capturar o bispo numa sequência como essa por conta de torre G3 aqui, com sequência de checkmate, né? Se rei F6, dama G5, e note a força aqui dessa combinação aqui dessas 3 peças, né? E se jogasse outra coisa, enfim, aqui teria que só cobrir mesmo e esperar aí pelo checkmate, né? Então, depois de bispo por G7, o Karpov não poderia capturar, e também não adianta fazer outra coisa, né? Aqui a grande ameaça da Judith Polgar é dama H8 checkmate. Tem algum jeito de defender sem ser capturando o bispo? Talvez F6 ou F5, dá na mesma? Vamos dar uma olhada aqui com F6. Aqui viria então a bonita continuação, bispo por F6, entregando aí mesmo esse bispo para expor o rei do Karpov. E depois aqui de torre por F6, torre G3 cheque, e aqui vai ter sequência de checkmate. Também não há o que fazer aqui contra a sequência de checkmate, né? Então aqui teria que começar a sair entregando as peças aí, torre por G6, rei F7 e dama F5. Olha só essa combinação aqui dessas 3 peças pesadas, né, dando checkmate aí. Então realmente depois de dama H5 cheque, é por isso que o Karpov aí abandonou a partida, né? Rafael, ele precisava ter capturado esse bispo aqui, ele não podia ter jogado rei H8 aqui. O destino não seria muito diferente, estaria vindo dama H5 de qualquer maneira, com uma sequência similar, né? Então aqui realmente é até pior, né? Aqui o Karpov fica totalmente preso, né?
Depois de dama aqui em H5, teria que jogar bispo G4, talvez, aqui para tentar desviar a dama. Mas aí, de qualquer maneira, a Judith Polgar jogaria aqui bispo por G7, cheque. Rei por G7, dama por G4, cheque. Rei aqui vai levar checkmate na sequência, né? Rei por H7. E se tentasse escapar, rei H8, bispo E4, olha que legal, né? Aqui tapando as possibilidades de troca em E3, fazendo um bloqueio aqui e preparando para o checkmate, né? Aqui teria que só postergar o inevitável, dama por E3, torre por E3, torre E5 para cobrir aqui, né? Isso aí são aqueles lances aqui de quem está jogando contra o relógio, né? Com certeza não aconteceria isso nessa partida, foi uma partida pensada aqui com muito tempo no relógio. Não era uma partida de blitz nem de bullet, ninguém ia tentar fazer isso, né? Por isso que depois simplesmente aqui de dama em H5 cheque, o Karpov abandonou. Que partida sensacional, né? A Judith Polgar é realmente uma jogadora extremamente agressiva, né? E encaixou uma vitória belíssima aí contra o Karpov. No momento certo aí ela... Bom, foram duas coisas que aconteceram nessa partida, né? A partir de um momento ela começou a impor o jogo dela, o Karpov recuando. E quando tudo estava montado, ela partiu para o ataque final aí com a sequência tática, né? Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com. Olha aí que maravilha, 93% de precisão aí para o Karpov, 88,8% de precisão para a Judith Polgar. O computador dá uma precisão menor aqui para Polgar, né? Poxa vida, até você, chess.com, né? Aqui é o seguinte, né? Deu aqui que o Karpov fez mais melhores lances, 10 contra 9 da Polgar, mas que o Karpov errou, fez um lance e uma gafe e a Polgar apenas um erro, né? É difícil de entender esse cálculo aí dessa partida de fato. Mas vamos olhar, vamos voltar para o tabuleiro e tentar entender assim, onde é que o Karpov perdeu a mão e que erro foi esse da Polgar, né? Bom, o computador dá como erro da Polgar aqui o lance torre de E em E2, a hora que ela volta aquela torre lá. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver se eu acho aqui esse lance, ó. Cadê? Cavalo A5, torre vem para cá. Esse lance aqui o computador dá como um erro, torre de E em E2. É difícil de enxergar isso daqui como um erro. Na verdade aqui o computador gosta mais de torre por E6 aqui direto. E depois de F por E6, dama C2, imediatamente usando aqui o par de bispos. E depois de H6, por exemplo, o computador aqui pode dar várias continuações. Bispo C4, atacando esse peão que ficou solto aqui em E6. Ou até mesmo dama E2, atacando o peão de E6 com ideia de jogar dama E4 e partir para ataques lá em H7. Tem até algumas linhas com o bispo por H6. Enfim, são linhas muito complexas, muito de computador. Eu acho que está longe de ser uma jogada de ser humano, torre por E6, a não ser que fosse o Mikhail Tal, né? O Mikhail Tal, ele provavelmente faria esse lance aqui, né? E seguiria com dama E2, né? Com dama C2, né? E depois de H6, ou ele faria já bispo por H6 aqui, ou dama E2 castigando um pouquinho mais, né? Bispo F6 defendendo, e aí dama E4, poderia seguir dessa forma. O Mikhail Tal adoraria jogar com uma peça a menos aí e com essas possibilidades malucas de ataque, né? Mas aí o computador dá esse lance então da Polgar como um erro, porque o computador prefere torre por E6. E o Karpov, onde é que ele perdeu a mão? Ele perdeu a mão no finalzinho, aqui, depois aqui, ó, quando ele faz aqui torre E3, né? Quando a Polgar faz torre E3, dama C5, esse lance aqui realmente perde de imediato, né? Aqui poderia tentar seguir talvez com G6, botando granito aqui, tentando bloquear os ataques aí nas casas claras, né? É claro que a Polgar seguiria com C4, ameaçando o bispo para o G6 agora, né? Aqui o Karpov poderia seguir com dama C5, então faltou jogar o G6 primeiro, né? Ele ignorou esse ataque aí da Polgar, esses sacrifícios aí da Polgar, né? Aqui a Polgar poderia seguir com o bispo F4, cavalo por C4, torre por E8, torre por E8, torre por E8, bispo por E8, e aqui a gente teria um final, isso daqui iria para um final bem difícil, com chances aí para os dois lados, mas a Polgar ganharia uma peça aqui por 3 peões. Como? Né? Jogando dama E1 primeiro, ameaçando agora o bispo, depois de dama E1, por exemplo, bispo B5, trazendo mais uma defesa para o cavalo, mas aí a Polgar teria bispo H6, com umas ameaças aqui de capturar e jogar com dama E5 e partir com ataques de checkmate. Aqui poderia seguir com dama por D5 e aí dama C3 ameaçando o mate. A resposta aqui seria praticamente forçante essa sequência, dama E5, dama por E5, cavalo por E5, e a Polgar ganharia o bispo aqui do Karpov, bispo por B5. E, no entanto, essa sequência aqui ainda daria chances aqui para os dois lados, né? É muito difícil de jogar esse final, qualquer
ou de brancas, seja de brancas ou de negras, é muito difícil jogar isso daqui. Realmente, as pretas tendo 3 peões aqui, dá pra dizer que o Karpov teria chances de jogo e a Polgar defendendo bem poderia também tentar sua vitória, né? Então, realmente, depois de torre E3 aqui, dama C5 foi o erro fatal do Karpov. Primeiro G6, bloqueia aí tudo isso e depois um dama C5 e a gente teria bastante jogo, né? Mas é isso, pessoal. Se você gostou aí do vídeo, lembra de deixar sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se aí no canal, ativa o sininho para você receber notificação a cada vídeo novo. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, de xadrez.